um prazer estar com vocês aqui. Primeiro eu vou dar uma girada geral, porque a gente acaba direcionando a conversa mais para um lado durante. Mas muito legal ver vocês aqui, encontrar todos vocês aqui no Rio para esse dia de hoje. E o que eu vou trazer para vocês a partir de agora é como é que a gente ativa o pensamento analítico. Eu vou explicar o que é, como ele está dentro dos ambientes de organizações, dentro das companhias de uma maneira geral, e como que ele inicia, como que a gente ativa isso. Já fui apresentado aqui, então não vou, obviamente, me estender nisso, mas quero reforçar. O Capra Institute for Data Science é uma organização que fica nos Estados Unidos, a nossa base principal fica nos Estados Unidos, com laboratórios na Europa e no Brasil, onde nós somos mais de 100 pesquisadores, cientistas, analistas, que ficam pesquisando esse universo de dados, Big Data, ciência de dados e tecnologia da informação de uma maneira geral. A gente ajudou uma série de organizações, como já foi dito aqui. A nossa missão é promover a cultura analítica através da ciência de dados. Então, vocês já viram falar de ciência de dados, agora mesmo estava sendo falado aqui. E esse é o nosso papel lá no Instituto, é isso que a gente faz ao redor do mundo. Isso que vocês estão vendo nesses pontinhos nessa telinha é como a gente monitora a tendência sobre tudo que está acontecendo no mundo. Cada pontinho desses é um impacto que os dados estão tendo em uma determinada área de atuação, de estudo ou de negócio. Quando a gente investiga isso, a gente descobre uma coisa importante que está acontecendo. Está acontecendo uma ruptura, aconteceram, na verdade, duas rupturas na forma da sociedade funcionar. Uma delas foi biológica. Tá? E aí nós estamos falando, obviamente, de uma pandemia que afetou o jeito de todas as pessoas viverem e trabalharem. Isso foi afetado nas nossas vidas, com as nossas famílias, o jeito de lidar com as coisas, o jeito de lidar com tecnologia. A segunda interrupção que aconteceu na sociedade, está acontecendo, ela é tecnológica. Esse efeito da tecnologia está afetando todo mundo, de uma maneira ativa e contínua. O que significa isso na prática? Significa que cada tecnologia que entra no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia, está mudando o jeito da gente viver e conviver com as coisas. Então, por isso que agora a gente fala em inteligência artificial de uma maneira tão ativa, porque o que está acontecendo na prática agora é uma mudança do jeito que a gente lida com a informação. A inteligência artificial é composta por dois elementos, uma delas que é código, a outra que é regras. Quem que está estabelecendo as regras de inteligência artificial, né? E essa é a evolução que a gente está vendo da informação. O pensamento analítico foi colocado pelo Fórum Econômico Mundial como a habilidade fundamental para qualquer profissional até 2025. Era o número 1 do ranking. Isso significa que 50% do quadro de trabalho de todo mundo vai ter que ser atualizado, porque as pessoas não tinham essa habilidade fundamental desenvolvida. Agora, em 2023, esse relatório foi atualizado e continua em primeiro lugar, dizendo que é uma habilidade necessária para profissionais de qualquer área de atuação. Até 2027, esse relatório está apontando o pensamento analítico como número 1. Tá? Vocês podem ver que depois aparece o pensamento criativo, conhecimento, inteligência artificial e Big Data e assim por diante. Mas o pensamento analítico é o número 1. O que é o pensamento analítico? O pensamento analítico é uma fusão entre o pensamento computacional, o conhecimento em tecnologia, software, com a nossa capacidade crítica, a nossa habilidade de fazer perguntas, a forma que a gente questiona o mundo. Essa fusão faz surgir um novo indivíduo, um indivíduo que a gente chama do Homo Analyticus. Ele tem a capacidade de análise mais desenvolvida. Ele olha mais para dados, para informação. Esse indivíduo ele coloca no dia a dia dele a curiosidade, a lógica, a técnica e a ética como pilares fundamentais no processo de tomada de decisão. O que a gente está vivendo dentro das organizações neste exato momento é um processo de democracia analítica. Dados distribuídos e capacidade de análise em cada área de negócio. É o fim dos intermediários da análise de dados. Parem para pensar no dia a dia de vocês que estão olhando para qualquer informação. Peguem os últimos aplicativos que vocês baixaram no smartphone de vocês e olhem que todos eles têm uma camada de analytics. Todos eles, vocês podem olhar os dados lá dentro. Pensem como vocês olham para esportes, como vocês analisam futebol, basquete ou o esporte que vocês acompanham. Já é por performance, já é por dados. Isso já está inserido na nossa realidade.
Isso que eu estou falando para você chama-se Self-Service Analytics. Significa que, a partir de agora, independente da área de atuação de vocês, cada um de vocês vão gastar um tempo analisando dados. A gente estima que de 10% a 15% do tempo de cada indivíduo vai ser gasto analisando dados. A gente vai precisar determinar um tempo para analisar dados. Parte do nosso trabalho individual, seja um processo criativo ou o que for, vai ser analisar dados. E é isso que está acontecendo, tá, gente? Então, tem salas de dados espalhadas em tudo que é lugar. Tá? Essa foto aqui é lá da Gol Linhas Aéreas, com a área de marketing, tomando decisão olhando para dados. Isso se tornou uma realidade porque os negócios precisam ser muito rápidos. Cada parte do negócio se tornou um laboratório de experimentos do negócio. Então, eu crio uma hipótese, faço um experimento, analiso o resultado, tudo com apoio de dados. Eu faço isso sobre cada etapa do meu negócio. Então, quando vocês viram aquela imagem ali, vocês estão vendo uma área de negócio de marketing analisando em tempo real a informação. E essas salas são espalhadas em tudo que é lugar, gente. Tá? Isso aqui é a sede global da Unilever, essa aqui é a sede no Brasil, mas globalmente é o mesmo processo de tomada de decisão, com telas e dashboards espalhados absolutamente por tudo. Por que isso existe? Isso existe porque as perguntas estão ficando mais avançadas. A gente está avançando o jeito de fazer perguntas. Por muito tempo, a gente fez perguntas relacionadas com o que está acontecendo e por que aconteceu. A partir disso, a gente começou a aprimorar nossas perguntas. Hoje, a gente faz perguntas do tipo, o que vai acontecer e o que eu devo fazer? Que é o que a gente chama de modelos preditivos e prescritivos, e que é o que a gente conhece como algoritmos de inteligência artificial. Então, na verdade, a nossa evolução como sociedade hoje exige perguntas melhores, maiores. Isso faz com que se instalem espaços de tomada de decisão que olhem para diferentes tempos. Então, vocês estão vendo uma sala de tomada de decisão que está olhando para passado, presente e futuro numa única visualização. Os tomadores de decisão dentro desses espaços se reúnem para tomar decisões de negócio, olhando para uma única informação. De novo, gente, está espalhado por tudo, em todo tipo de organização. Se vocês estão entrando ou estão no mercado ou trabalham em qualquer empresa, já vão encontrar esses dashboards espalhados em empresas de todos os tipos, em todo tipo de lugar, no Brasil e no mundo. Isso que eu estou contando para vocês é uma evolução data-driven. O que significa, tá? A gente foi evoluindo da negação com relação ao uso de dados, passando por uma fase de curiosidade, experimentação, até se sentir mais seguro olhando para dados e tomando decisão. E então, se tornando data-driven. Data-driven significa ser orientado por dados. De 2019 até 2022, o salto nessa escala foi gigantesco. As organizações brasileiras pularam da fase de curiosidade para a fase de segurança. Isso significa que a gente está vivendo um momento onde as organizações já estão com essa mentalidade ativa. Para onde isso vai? O que isso significa, tá, gente? Até agora, eu fui falando de análise de dados, uso de Big Data, ciência de dados, para que a gente pudesse chegar no estágio que o mundo vive hoje, analisar a informação em tempo real. Pensem que qualquer informação do que está acontecendo no mundo hoje, a gente já está pensando e analisando ela em tempo real. A partir dessa base de conhecimento, nós vamos avançar. Isso significa que nós vamos usar a inteligência artificial a partir do momento da informação em tempo real que a gente está consumindo. As máquinas vão aprender e as decisões vão ser cada vez mais autônomas. Nós vamos ter inteligência artificial ajudando no processo de tomada de decisão. Surge, então, um conceito chamado de AI-Driven, que é o profissional orientado por inteligência artificial. Aí vocês vão pensar assim, tá, mas isso está muito longe, cara, da minha realidade. Tu não está entendendo, eu vivo numa realidade que está muito longe disto. Obviamente que a gente está observando isso no mundo todo. E eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Certamente vocês já tiveram alguma relação, ou já andaram, ou já pediram um transporte por aplicativo. Esse profissional que carregou vocês, essa motorista, ou esse motorista que carregou vocês num trajeto, ele é um profissional 100% orientado por inteligência artificial. A recompensa financeira, o trajeto que ele percorreu, a forma que ele se deslocou, os pontos que ele ganhou com isso ou não ganhou, é 100%, e ele não conversa com nenhum outro indivíduo. Toda a interação dele é com máquina.
Então, a inteligência artificial já está inserida no nosso contexto chamado gestão. Se vocês pediram crédito num banco, o profissional que atendeu vocês, ele é um profissional 100% orientado para inteligência artificial para a liberação do crédito de vocês. Uma máquina fez um cálculo, fez uma recomendação de crédito ou não crédito e entregou. E esse profissional tem uma alçada de decisão muito pequena. Então, a própria máquina tomou essa decisão. Essa revolução está afetando tudo. A política, a economia, as organizações. E ela começou com uma revolução muito técnica. A primeira parte dela era só para pessoas técnicas, pessoas de tecnologia, pessoas que conheciam software, programadores, que precisavam aprender a codificar. As empresas digitais surgiram e tomaram mercados. Hoje, isso é um comportamento. Todo mundo precisa aprender a olhar para dados, independente de saber codificar ou não. De saber olhar para a tecnologia ou não. Não importa se veio da tecnologia ou se conhece matemática. É sobre olhar a informação de um jeito diferente. A gente, nessa era de autonomia que está entrando, precisa entender que essa transformação está sendo muito rápida. Então, todos os dias surge uma nova versão. A versão que a gente está vendo agora atualizada é da inteligência artificial generativa. Basicamente, elas são máquinas analíticas e a gente conhece ou está vendo isso rodar no nosso dia a dia com a ferramenta mais famosa disso, que é o ChatGPT. Basicamente, o que ela faz é analisar um monte de dados que estão lá dentro e dialogar com a gente sobre questões. É isso basicamente que o ChatGPT faz. Mas na prática ela é uma máquina analítica. Ela coleta um monte de dados e tem modelos matemáticos para fazer cruzamento dessas informações para trazer respostas. Se a gente parar para pensar nisso como uma evolução, a gente vai ver que isso está já impactando os negócios. A gente mediu a adoção da inteligência artificial no Brasil, tá? E a gente mede isso porque as empresas estão rapidamente se transformando de empresas baseadas em feeling para empresas de dados. A maioria das grandes empresas estão mantendo seu valor a partir dos dados que armazenam. A adoção da inteligência artificial no Brasil está sendo muito rápida, tá? Inclusive, o primeiro ponto que aparece dito pelos executivos, donos de negócio, as pessoas donas de negócio, é que a partir de 2024, a inteligência artificial já vai ser um orientador do processo de tomada de decisão. Então, vocês podem ver que a escala de data-driven tem um novo índice. Agora, as companhias já colocam o AI-driven como um novo avanço de escala para a companhia. Basicamente, a fase que a gente está disso no Brasil é de treinar máquinas. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. A gente passou por uma fase de automação de dados, bancos de dados, sistemas de informação. Depois, o processo de transformar dados brutos em informação qualificada. Que eu estou falando basicamente de BI, Business Intelligence, em cruzamento de dados. Então, nos tornamos analistas de dados. Todos nós podemos ter uma camada de analytics disponíveis ao nosso alcance. A partir de agora, nós vamos treinar nossas próprias máquinas. Nós vamos nos tornar treinadores de máquinas, que vão auxiliar o nosso dia a dia. Só para a gente materializar isso e tangibilizar isso, gente. Todos vocês sentados aqui carregam um complemento do cérebro de vocês no bolso. Se eu perguntar para vocês 10 números de telefone que estão na agenda de vocês, vocês não vão lembrar porque ele está armazenado aqui. Por que eu vou gravar na minha cabeça se eu tenho essa informação disponível aqui? Aqui vocês têm um complemento digital do cérebro de vocês. Se isto aqui desliga, parte do armazenamento de conhecimento que vocês têm está desligada. A partir disso, as regras e complemento do cérebro de vocês para incrementar a inteligência vão funcionar da mesma forma. Se boa parte do cérebro de vocês está dentro do smartphone, é óbvio que vocês vão usar essa parte do cérebro para complementar a inteligência, que é o que a gente chama de inteligência aumentada. E é isso que as companhias estão fazendo. 53% delas estão ensinando as suas regras de negócio para máquinas. E ao fazer isso, estão precisando de profissionais de inteligência artificial. Essa aqui é uma pesquisa feita pela Cortex recentemente, agora, tá? Que mostra as vagas no LinkedIn no Brasil relacionadas à área de tecnologia. E vocês podem ver que tem 21 mil vagas, mais de 21 mil vagas abertas na área de inteligência artificial no Brasil. Tá? Depois vem as outras áreas ali, mas só quero destacar a questão da inteligência artificial como uma função, como uma busca das companhias de uma maneira geral.
O que as companhias nos dizem? Que está demorando para avançar o conhecimento sobre o tema e estratégia. O que as companhias e os profissionais avançados estão buscando na prática? Eles já entenderam que a partir de agora, a gente não vai ter uma inteligência artificial. Cada um de nós vai ter a nossa própria inteligência artificial. Nós vamos treinar as máquinas, as nossas próprias máquinas, para complementar nossas atividades. Aquilo que vocês fazem repetidamente pode ser transferido para uma regra que é executada automaticamente. Uma parte do trabalho feito de vocês, ou do nosso trabalho daqui para frente, vai ser feito por máquinas. Então, a evolução da inteligência artificial, que a gente viu lá de uma teoria em 1950, que passou por redes neurais, por uma evolução técnica de Large Language Models, que é uma evolução da forma que a informação é tratada, até chegar na inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, como vocês conhecem, não é o ChatGPT, tá? Mas é a tecnologia usada no ChatGPT, nos permite que a gente tenha um motor para treinar nossas próprias máquinas. Vai ter a inteligência artificial do Ricardo Capra, vai ter a inteligência artificial de cada um de vocês aqui treinadas por você, gente. E as companhias estão treinando suas próprias inteligências artificiais. O que importa dentro dessa conversa? O código, o software, vai estar disponível e vai ser desenvolvido por grandes companhias e a gente, obviamente, esse ritmo é muito rápido. O que importa é a base de conhecimento. O que vocês conhecem, ou aquilo que vocês estão desenvolvendo como conhecimento que é proprietário de vocês. Porque esta regra, essa forma de vocês trabalharem é o que vocês podem ensinar para a máquina complementar a atividade. É sobre o aprendizado, sobre a forma que a gente lida com a informação. As companhias mais eficientes do futuro são aquelas que vão lidar com algoritmos e processos de aprendizagem contínuos mais avançados. É óbvio que para implantar um sistema de inteligência artificial, eu preciso considerar elementos éticos, regras, as premissas disso, né? Eu preciso configurar para que isso funcione. Mas sabe qual é a principal dor na hora de implementar um sistema de inteligência artificial ou um sistema de dados, o pensamento analítico? Cultura. 73% dos executivos afirmam que a cultura analítica e o conhecimento sobre dados é a maior dor dessa mudança. Inteligência artificial e uso de dados é resultado de uma cultura analítica ativa. A cultura analítica é composta por pessoas, processos, políticas e tecnologia. Mas o que move uma cultura analítica, efetivamente, é a forma que as pessoas lidam com informação. Tudo que eu disse para vocês até agora se resume no seguinte. Não é mais sobre uma técnica. Aqui nesse palco foi dito agora há pouco que a gente precisa, o que significa programar, que é criar um novo mundo. E isto é uma verdade. Mas a partir de agora, a gente não precisa mais saber programar. A programação é um processo que vai ser também automatizado. Grande parte do que a gente faz dentro de código é atividade repetitiva. E grande parte do trabalho do programador vai ser automatizado. Então não é sobre fazer o código. É sobre entender a lógica por trás de um código. Como ele é composto, o que faz parte dele. É um comportamento em cima da informação. Vocês, além de vocês, tem uma nova geração analítica chegando, tá? Onde esse pensamento analítico é nativo. A gente tem muito mais informação e tecnologia que qualquer outra geração que passou antes da gente. Obviamente, é uma evolução. As crianças que vêm agora, que estão chegando no mercado de trabalho agora, já chegam com DNA tecnológico. E mais do que isso, vão chegar no mercado de trabalho já com DNA analítico ativo. Eu lembro quando, alguns anos atrás, a gente falava que eu precisava ensinar programação na educação básica das crianças, ou ensinar tecnologia, não era só programação, era tecnologia. Todos vocês já nascem com tecnologia inserida no contexto. E Analytics, o uso do pensamento analítico é exatamente a mesma coisa. O pensamento analítico já está no nosso contexto de hoje. A gente já tem isso ativo, e o que a gente tem que manter ativo e não diminuir é o nosso pensamento crítico. Nossa habilidade de fazer perguntas. A forma que a gente questiona o mundo, que a gente questiona as regras. Isso é o pensamento analítico ativo, usando a tecnologia como um recurso. Então, não é sobre tecnologia. Se eu colocar num fluxo
para vocês entenderem, imaginem que qualquer problema que eu tenha, a primeira coisa que vai acontecer hoje, quando vocês vão resolver, é fazer uma busca para tentar resolver. Busca de informação, coletar dados, fontes de dados e assim por diante. E aí vocês vão receber tanta informação que não vão conseguir selecionar as melhores informações. É aqui que entra o pensamento analítico. Essa fusão do pensamento computacional e o crítico vai fazer com que vocês testem novas hipóteses, tenham novas abordagens para os problemas, olhem para as questões e analisem elas de uma maneira diferente, para então pedir novos dados ou coletar novos dados para fazer um julgamento analítico daquela situação. É uma mudança no fluxo mental. Esse fluxo mental ele está sendo ativado graças à tecnologia que a gente tem à nossa disposição, mas vocês precisam fazer boas perguntas. Essa é a questão fundamental do pensamento analítico. A nossa habilidade crítica de perguntar. Se vocês estão assustados com tudo que está acontecendo em razão da velocidade da informação, é inevitável que esse monte de dados que ficou no mundo sejam analisados. O meu convite é que vocês participem disto. Que vocês tenham o pensamento analítico de maneira ativa e sejam os analíticos desse futuro que está chegando. Então, a minha mensagem se resume a 4 pontos. Primeiro, a cidadania digital, que significa acesso à tecnologia, educação digital e o pensamento analítico, está sendo distribuída em todos os espaços. Junto disto, recursos analíticos, ferramentas, tecnologias, softwares e até acesso mais facilitado às técnicas. A gente pode aprender a programar muito rapidamente dentro do YouTube hoje. Tá? O que vem pela frente é que tudo isso que a gente fez é para analisar a informação em tempo real. Basicamente, o que a gente está tentando é, através dessa educação digital e dos recursos disponíveis, eu analisar o ambiente em tempo real. Olhar para a informação em tempo real, analisar ela, cruzar e ter diversidade sobre as visões dos dados que estão ali. E então a gente chega nessa possibilidade de amplificar nossa inteligência junto das máquinas. A inteligência aumentada ela é um avanço, é como se a gente tivesse um copiloto. Tá? A máquina está aprendendo, armazenando dados, elas estão analisando essa informação, mas eu, como indivíduo, preciso manter o pensamento crítico ativo. Então, a minha mensagem final para vocês aqui é mantenham o pensamento crítico sempre ativo. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Parabéns pela palestra, foi excelente. Sou a Grace, sou do Senac São Paulo. E eu queria saber se existe técnicas ou como eu posso melhorar essa minha performance analítica, crítica também, né? Tudo começa pelo hábito. É uma prática. E a tua pergunta é super legal porque não é uma técnica necessariamente, é uma prática. O que isso significa? O primeiro passo, quando a gente faz isso dentro de uma organização, é fazer com que as pessoas quebrem um padrão que elas têm de tomar decisão baseada em argumentação. O que significa isso? Imagine uma reunião de trabalho onde a gente vai tomar uma decisão sobre a reposição de um produto numa loja. Cada um que vai para essa reunião, a pessoa de vendas, a pessoa de estoque, a pessoa do financeiro, de logística, sentam em torno de uma mesa ou numa tela, seja lá onde for que a gente vai fazer essa reunião, e cada um fica com o seu relatório e argumenta o seu relatório da sua área com os outros. E começa uma negociação. Essa negociação baseada em argumentação não é uma decisão analítica. Como que a gente muda isso para uma prática? Cada um que está nesse espaço coloca seus dados em cima da mesa, né, numa tela, seja lá como for. Todos olham para a mesma informação envolvida naquele processo decisório e discutem as hipóteses e possibilidades juntas. Quando esse grupo está fazendo isso simultaneamente, o que a gente está fazendo é criando uma prática analítica. Porque daí, ainda assim, a argumentação pode prevalecer numa decisão, mas todos olharam para a mesma informação. O pensamento analítico está ativo, a ponto de criticar da próxima vez que uma decisão for tomada, olha, mas da outra vez a gente olhou menos para esse dado e teve esse impacto. Então, o pensamento analítico ativo ele significa que a gente coloca isso numa prática, ativo dentro do dia a dia, e ela elimina as barreiras de informação. Eu quebro os silos da informação, que é por áreas,
ou por pessoa e faça com que todos olhem para o mesmo universo de informação envolvido naquela decisão no caso, né? Temos mais uma pergunta lá com Maria. Fala para mim seu nome e sua pergunta. Oi, bom dia, meu nome é Débora. Cobra, você falou muito a respeito de fazer perguntas inteligentes, que são esse tipo de perguntas que vão fazer toda a diferença, inclusive para a inteligência artificial entender e poder estudar um pouco mais para nos trazer as melhores respostas. Como que isso impacta no dia a dia, como a gente está ensinando os jovens, que tem um monte aqui, a responderem e não a perguntarem? É uma ótima pergunta e eu queria fazer não uma correção, mas um ponto sobre o jeito que tu formulou a pergunta, que eu não falei perguntas inteligentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é sobre fazer perguntas inteligentes, é sobre fazer perguntas. E isso é parte da resposta do teu ponto, porque assim, a gente, quando está pedindo uma resposta específica ou buscando uma resposta específica, isso tem viés. O que significa? Eu já sei o que eu espero de um aluno ou de alguém que eu estou fazendo uma conversa sobre um determinado assunto. Quando a pergunta deveria ser aberta, ela não deveria ser uma pergunta inteligente, ela deveria ser uma pergunta que carregasse alguma coisa de ignorância. Mas não é ignorância no sentido de agressivo. É que a ignorância faz com que as pessoas façam perguntas. Se eu não conheço algo, isso me estimula a perguntar sobre algo, mesmo que seja uma pergunta muito inocente ou que a resposta seja básica. Tá? Se a gente for olhar para as perguntas que a gente ainda se faz, elas continuam sendo perguntas básicas. O que é felicidade? O que é vida? As coisas continuam sendo as mesmas perguntas. E se a gente fala, mas essa é uma pergunta inteligente? Não necessariamente. Dito isso, a tua pergunta ela é muito legal porque ela nos faz olhar para a pergunta e não para a resposta. O jeito que a gente foi treinado a fazer provas, a fazer validação de conhecimento, ela não estimula a formulação da pergunta. E a formulação da pergunta é um processo analítico. Porque para eu formular uma pergunta, eu preciso juntar componentes do que está acontecendo e, a partir disso, dizer algo, questionar algo sobre aquilo. Então, o questionamento, a pergunta, já é um processo analítico. O processo analítico não é... O pensamento analítico ele não ativa na resposta, ele ativa na pergunta. Então, muito obrigado pela tua pergunta, porque ela é muito legal. Capra, antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu só queria te mostrar aqui o nosso mapa, que torna um pouquinho mais acessível tudo que você falou, explica um pouquinho mais, resume. Esse é o momento de vocês tirarem aquela foto, marcarem o Senac, marcarem o Pincel Atômico, aquele time ali ó, que faz isso aqui acontecer. Sua carequinha está aqui também, hein? Gostei, gostei. Enfim, isso aqui é uma forma também da gente continuar fazendo com que essa sua palestra e seus 20 minutos se tornem muito mais também. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso time ali, que estão misturando arte, tecnologia e educação. Vocês são incríveis. Então vamos para a nossa última pergunta. Seu nome, por favor. Bom dia, meu nome é Márcia. Eu trabalho na Secretaria de Educação de Teresópolis, nos anos iniciais. Nós, professores alfabetizadores, já percebemos que as crianças têm excelentes perguntas. Eles já sabem o que estão procurando. A minha pergunta é como direcionar os nossos professores alfabetizadores e dos anos iniciais para que fiquem atentos e sigam esse foco de pesquisa, porque as crianças já estão lá. Como os professores chegam lá também? É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa porque a forma que as crianças, os alunos estão olhando para as perguntas, elas já estão usando a tecnologia e essa capacidade analítica, disponibilidade de informação do mundo ativamente. Só que a gente não treinou os professores, não preparou os professores para lidar com essa tecnologia atual e com essa quantidade de informação atual da mesma maneira. Então, o que a gente precisa é ressignificar o consumo da informação pelo professor, não da tecnologia. Porque o trabalho de ressignificar a tecnologia, professor, é muito grande, é muito difícil, é muito longo. Porque a formação técnica da tecnologia ela é longa. Agora, ressignificar o consumo e o uso de informação para o professor, a gente pode fazer. Então, a minha provocação aqui, até devolvendo como uma provocação, é que a gente leve isso como um estímulo do jeito que a informação é consumida e usada. Do papel do professor de se tornar muito mais um agente de
de ajudar o uso da informação do que propriamente trazer verdades prontas para dentro do ambiente de sala. E aqui eu não estou questionando o papel do professor e do educador, muito pelo contrário. Tá? Mas sim, a gente precisa atualizar o jeito que a gente olha para a informação. Não para a tecnologia, e sim para a informação. Na verdade, a gente tem que olhar para a tecnologia de uma maneira mais crítica, ativa, tudo bem, ética, o quanto está sendo usado de maneira ética, mas a questão do professor que a gente talvez tenha que atalhar é, ao invés de estar trabalhando tecnologia com ele, estar trabalhando consumo de informação, uso de informação, a adoção daquilo como uma prática analítica na sala de aula. Aquele exemplo que eu acabei de dar da prática analítica no ambiente de negócio, temos que levar para dentro de uma sala de aula. O professor distribui distribui uma questão, essa série de informações são colocadas a partir dos próprios alunos e o debate em cima dessa informação acontece, validando o que é verdadeiro e o que não é, entre tantos outros papéis que o professor tem hoje fundamentalmente. Então, eu acho que é sobre isso, ressignificar a informação para o professor.